TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. E hoje é sexta-feira, é São João, a gente está aqui para comentar, para falar sobre os jogos que vão acontecer nesse final de semana. Tem Clássico Carioca. Eu já começo o programa dizendo o telefone aqui da redação. Dá uma ligadinha para cá, 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Você pode falar com Luciana, com Vera Hilton. Eu fico aqui de manhã na redação. Dá uma ligadinha para cá que a gente acata a sua solicitação, a sua pergunta, o seu comentário, o seu alô, que a gente está sempre em contato com você. Eu e Flamínio hoje, né, Flamínio? Boa tarde, tudo bem, Flamínio? Boa tarde, tudo bem? Nós sozinhos hoje, né? Esperando o nosso amigo Levi, infelizmente não pôde vir, mas está bem representado aqui pela gente. Tá bem representado. E eu quero mandar um alô hoje para... A lista, cadê a lista dos alôs? Hoje eu tenho que mandar meu alô para, primeiro, o Passarinho, que é o maior limpador de piscinas de Natal. Eita, lá do nosso clube da Marinha, que sempre assiste a gente, veio falar comigo, disse que gosta muito do programa. E também quero mandar um alô para a minha Liga do Cartola, que é os Exilados de Angola. Sabe qual é o Cartola? Não. Cartola é o programa da Globo, da Série A, sim. A gente bota os jogadores e tudo mais. E essa galera aí, todo jogo tá antenado. E eu tô em quarto lugar, viu? Vocês me aguardem aí. O Porto Belo, o Timbu e o Pata Negra. Eu tô chegando. Eita, vem com tudo, Flamengo. Um abraço também para Boroca, Jean, que me pediram um abraço. Disseram que são jogadores, viu, Flamengo? São mesmo? Já vi jogar. Boroca é um volante, é um bom volante. E o Jean tá precisando melhorar, viu? Tá precisando melhorar. Tá. Ai, meu Deus do céu. Mas já mandei o abraço, tá? O desempenho em campo a gente deixa para lá. Flamengo, vamos falar sobre Fla-Flu, porque a expectativa é grande para a realização do Clássico Carioca neste domingo na Arena das Dunas. As vendas já ultrapassaram os 21 mil ingressos, ou seja, uma expectativa de público muito grande. Eu acho que mais gente ainda vai comprar, né? Deixa sempre para a última hora. Até domingo vai estar vendendo, vai ser um público bom. Vai, com certeza. A gente falou aqui durante a semana, né? E a expectativa é grande, de casa cheia. O consórcio espera que seja completamente vendido todos os ingressos, mas vendeu 21 mil, tem essa chance de acontecer para bater o recorde, né, do estádio, que foi nos jogos também entre Flamengo e América e Flamengo e Avaí. A expectativa é muito boa, a gente torce que não tenha violência, eu acredito que não vai ter, vai ser um jogo de paz, vai ter inclusive zonas mistas, né, vão ter zonas mistas para os torcedores que torcem para os dois times confraternizarem. E vai ser um evento muito legal, bacana, e acredito que vai ser um espetáculo que possa vir mais vezes aqui para o nosso estado. Você acha que vai dar mais gente do lado do Flamengo ou do Fluminense? Ou isso é uma incógnita? Nada, isso aí é muito fácil de falar, que a gente sabe que vai dar mais do Flamengo, né? Exatamente, pela torcida. A torcida gigantesca, inclusive dos arredores, né? João Pessoa, Recife, pessoal, todo o Nordeste, né? Tem muito torcedor do Flamengo. E a gente torce para que, além de ser um evento muito bacana, também a gente pense nos nossos times locais, que quem sabe um dia possa encher os estádios, como por exemplo o Flamengo consegue sempre encher, porque é uma realidade difícil e o torcedor precisa ajudar muito a equipe. Então a gente sabe que tem muitos torcedores mistos, torcedores torcem para os dois times ou torcem só para o Flamengo, mas que essa galera toda que mora em Natal possa ir para os jogos, apoiar os times daqui também. Não que você não possa torcer para o time, você tem que ter a liberdade, cada um torce para o time que gosta, mas que também apoie o time daqui, e isso é muito legal, e que no futuro possa ter até parcerias entre os clubes como o Flamengo. O Flamengo é uma grande marca mundial, e ao invés do torcedor do América, do ABC, ter raiva do Flamengo, tomara que as diretorias se aproximem e o Flamengo possa contribuir para o futebol local. Flamengo, o que eu vejo muito, o pessoal nas redes sociais falando comigo, tem gente que não torce nem para um nem para outro, mas diz: eu vou perder um clássico desse aqui em Natal.
um jogo desse porte, clássico carioca, Fla-Flu, a gente vê o Fla-Flu realizado lá no Sudeste, a gente nunca imagina, e está aqui em Natal. Acho que muita gente vai pela partida em si, né? Tem que aproveitar, porque é como se fosse Copa do Mundo, é um exemplo de Copa do Mundo. São eventos que você não tem aquele acesso diário. Então, o nosso estádio tem que servir para isso também, para aproximar o público que gosta de futebol, porque não é só um jogo entre Flamengo e Fluminense, é um grande espetáculo do futebol brasileiro. Desse clássico que já saíram vários jogadores de seleção brasileira, públicos espetaculares no Rio de Janeiro, mais de 150 mil torcedores, grandes jogadores passaram por essas equipes. Então, o torcedor potiguar, que gosta de futebol do esporte, precisa de eventos grandiosos como Copa do Mundo, como Seleção Brasileira que vai vir para cá. Então a gente espera que cada dia mais o consórcio consiga viabilizar, até pela questão financeira, porque ultimamente o consórcio tem prejuízo, né? É uma operação muito cara, então precisa do torcedor. Por isso que eu falo, inclusive, para o torcedor da América que frequenta o estádio, que a média de público está muito baixa. Infelizmente, por diversos fatores, a gente sabe que o torcedor deixa de ir ao estádio, mas o consórcio precisa viabilizar formas de diminuir esse preço, do torcedor americano possa chegar a um público desse, porque na final conseguiu contra o Globo no primeiro turno, conseguiu um bom público, e seria bom que vários jogos desses da Série C, a torcida vá lá para apoiar e coloque aí casa cheia, pelo menos 10 mil pessoas, 5 mil, 7 mil pessoas, para movimentar cada dia mais o estádio e tirar desse prejuízo financeiro que vem ocorrendo. Você conseguiu comprar seu ingresso? Porque tem vários setores que já estão esgotados, né? Primeiro anel leste, sudeste, uma parte que tem essa torcida mista que você falou também está esgotado. E tem ingressos de 45 a 300 reais, que é o camarote. Você conseguiu já comprar? Consegui. Desde o primeiro dia que saiu para comprar, eu comprei logo para não ter perigo garantiu. De não ir. Aí quem não comprou se apressa, tá? Tá se acabando logo. Já que o Flamínio falou no América, que o desempenho do time dita muito o ritmo do torcedor, vamos já começar a falar do Alvirrubro, que neste sábado, jogando pela Série C, vai encarar a equipe do Botafogo às 19 horas. E dessa vez, o Alvirrubro será que desencanta uma vitória? Vem de tantas derrotas consecutivas, Flamínio? É difícil, é um jogo muito difícil, porque o Botafogo está bem no campeonato, está organizado, está brigando na parte de cima da tabela. Então, para o América vai ser uma partida dificílima. Vai ser mais ou menos como foi o ABC quando pegou o Fortaleza. Uma equipe não tão igual, porque o Fortaleza tem uma equipe melhor em termos de elenco. Mas o Botafogo tem também uma boa equipe. E o América vem de uma série negativa que precisa mostrar para o torcedor e para o clube, para eles mesmos, que tem condições de ganhar. Então, são nessas partidas difíceis que a equipe cresce, que os jogadores crescem, como foi o caso do ABC contra o Fortaleza. Desacreditado, chegou lá e ganhou de 1-0. O Fortaleza é a melhor equipe do grupo. E o América pode sim chegar lá, fazer o resultado e ganhar. É um jogo difícil? Precisa jogar concentrado, precisa jogar, nem que seja por uma bola, mas que jogue focado para conseguir o resultado. Porque tem condições. O América jogou as primeiras partidas da Série C muito bem, contra o ABC e contra o River, e tem condições sim de fazer boas partidas. A Série C está nivelada, então ela estando nivelada tem que aproveitar, os jogos serão decididos nos detalhes. Flamínio, e qual você acha que é o calo do América? Aquilo ali que você acha que tem que mudar urgentemente? E eu já aproveito a pergunta, quem você escalaria para o time, para esse jogo agora? Olha, a defesa do América tá um sério problema, né? Porque para organizar um sistema defensivo é muito difícil de início, quando o treinador tem pouquíssimo tempo de trabalho. O Sérgio China chegou há um mês, mais ou menos, um mês e meio, e para ajeitar um time com tantas viagens longas e pouco tempo para trabalhar, e com peças também que o América faltam peças para o América, é difícil. Então a defesa, eu diria que hoje é o principal ponto negativo do América, vem sofrendo muitos gols. E para organizar é um pouco mais complicado, porque tem que jogar hoje muito compacto, com todo mundo defendendo e todo mundo atacando. O princípio do futebol hoje é todo mundo atacar e todo mundo defender. E quando a equipe é desentrosada, acontece muito isso, de placares perder assim vários jogos, como em seguida como perdeu, porque não tem um entrosamento.
o setor ofensivo não está ajudando tanto a marcação não está bem ajustada. Então as equipes mais entrosadas conseguem superar facilmente o time do América. Então eu acho que a principal maneira de arrumar é primeiro a defesa, como até o Sérgio China já falou, que citou até uma entrevista de Muricy, que Muricy Ramalho, treinador da Série A, que já era treinador do Flamengo, que realmente como uma seleção, ele falando sobre a seleção, como a seleção poderia iniciar o trabalho, que seria primeiro arrumando lá atrás, para depois sair arrumando à frente. Então eu acho que essa é a grande situação do América. E com relação aos jogadores, eu diria que tem alguns jogadores que podem estrear, eu não vou arriscar todos os jogadores, mas se eu preciso ver também, que eu não tive tempo de olhar, quem são os desfalques prováveis. Também tem isso, porque eu vi que, por exemplo, o Elias para mim é titular, tem que apostar ofensivamente nele. Aí, por exemplo, o Rômulo não voltou ainda, o Thiago Potiguar tem uma situação de dúvida. Aí tem o Rafael Toledo, tem o atacante novo que chegou, tem o Romão. Então, assim, para resumir a situação do América, eu apostaria muito nos homens de frente. Eu gostei muito dos volantes do América, do Memo. Eu achei que ele tem muita qualidade para sair jogando de trás. E eu acho que ele tem muita condição de ser um jogador importante, um pilar na equipe. E eu acredito no Elias, que é um meia que pode desequilibrar para o América. Precisa se o time estiver mais organizado, ele vai aparecer mais. O time do América precisa de entrosamento, precisa também de confiança, né? Também tem essa questão que é bom lembrar, porque o futebol passa muito pela confiança. Você perde 3 partidas, o jogador tem medo de arriscar, tem medo de ir para cima. Jogadores de lado de campo, como o Rafael Toledo, que pode ser também um ótimo jogador ofensivamente, mas eles ficam limitados porque ficam com medo de errar, a torcida pressionar, o treinador não gostar. Então o momento é de ganhar confiança, ganhar esse jogo, nem que seja por 1-0, aquele joguinho chorado, ou até mesmo um empate não é mau negócio, apesar de a torcida vai cair em cima, a mídia está caindo em cima, mas tem que fazer um planejamento correto. O América tem que jogar certinho, sabendo até onde pode chegar, sabendo que a equipe hoje do Botafogo é superior, então tem que jogar focada e para sair com um resultado positivo. ABC e Remo, 18 horas, fora de casa no Mangueirão. Lúcio Flávio cumpre suspensão automática. Vai fazer falta, Flamínio? Demais. E pelo que eu vi do time do ABC, do ABC eu consegui ver a lista toda dos desfalques, e realmente a situação do ABC é bem complicada. Né? É bem complicada porque Lúcio Flávio vai fazer uma grande falta. Inclusive eu vi hoje que ele, para a partida contra o Fortaleza, foi no sacrifício. Foi jogar no sacrifício, os médicos queriam que ele nem jogasse, mas ele foi lá para mostrar que era comprometido na raça. Então isso é muito importante para a equipe, porque é o capitão do time, é o jogador mais conhecido a nível nacional. Então ele tem um toque de bola diferenciado, e sem ele, sem a Echeverria, o time perde muito em criação. O treinador Geninho está apostando no Felipe Guedes, que é um volante mais de saída, com o Erivelton para a parte ofensiva. E resguardando mais a equipe com o Pedra e o Zaqueu de volantes. Então, na frente com o Caio com o Mancha e o Jones. Vai ser uma partida difícil porque eu vejo jogadores muito lentos na frente. Você acha que deveria ter mais dinamicidade, mais agilidade? Porque, na verdade, o ABC já está um pouco acostumado a jogar com esses jogadores um pouco mais lentos. Então, isso favorecia o quê? Mais o toque de bola. Para sair nos contra-ataques fica mais difícil, mas contra o Fortaleza, o ABC soube envolver o Fortaleza. Soube botar o Fortaleza na roda, teve muitas chances, poderia ter ganho até demais. Então, eu acho que o ABC, nessa partida, por ter uma falta de jogadores de criação, vai atrapalhar muito. Vai atrapalhar. Mas é aquele negócio, vem embalado, ganhou contra um time muito difícil. Se jogar também da mesma maneira, com os pés no chão, concentrado, com foco, também pode sair com um resultado positivo. O Remo está muito bem no campeonato também. É aquilo que eu estava falando, está muito nivelada a Série C, esse grupo muito nivelado. Então, time grande como o Remo é, de torcida, vai para cima. E o ABC tem que jogar na inteligência, na esperteza. Jogar ali, talvez fechadinho, para jogar
sair nos contra-ataques, mesmo não tendo toda essa velocidade, mas vai estar jogando praticamente com 3 volantes. Praticamente com 4 volantes, porque os 4 fazem papel de volante. Só que nesse jogo, o Felipe Guedes e o Erivelton vão fazer mais a questão de meia. Mas esse pode ajudar bastante. Pode ser uma escalação interessante. Portanto que joguem concentrados, marcando bem, porque jogar fora de casa contra o Remo é muito difícil. Flamínio, a gente já falou aqui, já comentou sobre o jogo do ABC e Fortaleza, ele surpreende, mas voltando um pouquinho, né, você falou que pode tomar como base algumas coisas que foram utilizadas no jogo, mas lhe surpreendeu esse resultado, esse 1-0? Olha, surpreendeu da maneira que o ABC jogou, muito superior ao Fortaleza. Isso foi realmente não tem como dizer, porque antes do jogo eu falava que o ABC tinha condições. Muito porque, como eu disse, é tudo nivelado. Então os jogos vão ser decididos por detalhes. Pela equipe que estiver mais concentrada, pela equipe que estiver mais entrosada. E foi o que aconteceu com o ABC. O Fortaleza não teve uma noite boa, o ABC aproveitou, jogou muito bem, mereceu, conseguiu colocar aquele futebol de toque de bola, que o ABC tem uma qualidade, porque com o Echeverria em campo, e o Lúcio Flávio, o Echeverria não jogou, mas com o Lúcio Flávio em campo, tem um toque de bola muito boa, e o Mancha entrou muito bem na partida. Ele entrou como um jogador que chamou o jogo. Ele não ficou apenas ali plantado na área esperando a bola, não, ele saiu, teve chances de gol de fora da área, chutou bem, o Jonas também está jogando muito bem, inclusive fazendo gols. Então eu acho que o que surpreendeu foi a facilidade que o ABC jogou contra o Fortaleza, que jogou muito bem mesmo, ao ponto de até ganhar demais. Então o que a gente pode esperar para o jogo contra o Remo é que eles mantenham isso, apesar da falta que os jogadores titulares fazem. Que é o caso do Márcio Passos, da Echeverria e Lúcio Flávio. Só que, por outro lado, esses jogadores que estão entrando têm toda a chance de mostrar como fizeram agora, como foi o caso do Mancha, que eles podem ser titulares e o ABC pode montar uma grande base. Porque esses que a gente falou são jogadores já conhecidos, jogadores que já mostraram que tem potencial para ser titulares e fazer um grande time titular do ABC. Mas esses outros que a gente falava, muitos não botavam muita fé. E eles estão entrando e correspondendo, como foi o Caio, que entrou, que pode jogar até com o Nando, ou então pode ameaçar a titularidade do Nando, que também é difícil, porque o Nando é um dos artilheiros do ano, do Brasil, né? E o Márcio Passos também, que é um titular absoluto, mas aí o Pedro está entrando bem, talvez joguem juntos em algumas partidas. Enfim, ter um elenco recheado é o que o treinador Geninho quer. E, inclusive, esse jogo vai ficar pecando um pouco na criação, porque o Fábio, que chegou do Gama, não pôde jogar. E ele seria esse jogador que entraria no lugar do Echeverria ou do Lúcio Flávio. Essa questão foi porque não foi regularizado a tempo? Não... Porque tem um tempo, tem né, um de tempo regularização. Tem a questão da regularização e também teve, eu acredito que seja, porque não teve nem tempo de treinar. Também tem isso, né? Então ele preferiu ir com quem já estava treinando, para não... Porque se ele entrar sem ritmo, entrar sem ritmo assim, do nada na equipe, não seria bom. Então é melhor que venha com os treinamentos, passe uma semana e ele provavelmente, se os jogadores não voltarem, no caso do Echeverria não voltar, ele pode entrar como titular ou começar no banco para a próxima partida. Bacana, era bom que o técnico também levasse em consideração, né, Flamínio, esses palpites, porque o Flamínio às vezes é pé quente, acerta o placar, dá um chute certeiro. Flamínio, agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já com Desafio Viver com Saúde. Eu estava com saudade de falar dele aqui, né? Eu estava de férias, voltei. Desafio Viver com Saúde e hoje a gente vai falar sobre alongamento, que muitas vezes passa desapercebido como parte integrante do treino, mas você vai acompanhar como é que pode ser feito, em quais treinamentos, porque também não são em todos. Então não saia daí que a gente volta já já, logo após o intervalo.
Explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. E hoje é sexta-feira, tradicional dia de Desafio Viver com Saúde. A gente vai falar hoje sobre alongamento. Você sabe qual é a importância do alongamento? Porque muitas vezes passa desapercebido. Eu e Gisele, a gente foi procurar saber mais sobre alongamento com o professor Nil Paiva. Vamos ver o que foi que ele disse? Acompanhe na matéria. É um tal de puxa daqui, estica dali. Parece fácil, mas é preciso esforço para alongar a musculatura. O alongamento é feito de forma individual ou em dupla. Pode ser específico para membros inferiores, superiores, antes ou depois do esporte. O que determina o tipo de alongamento é a atividade física a ser praticada. O alongamento ativo é o alongamento que você faz sozinho, certo? Sem ajuda de acessórios, sem ajuda de companheiros, de professor. Já o alongamento passivo necessita de acessórios, né, ou equipamentos, ou principalmente a ajuda de um profissional e também um companheiro de treinamento. Então é necessário ter alguma força maior, entendeu? Para realmente ultrapassar um pouco do limite do alongamento. Cada pessoa, cada indivíduo tem seu treino específico. Então às vezes o alongamento é necessário, mas nem sempre. A grande maioria da musculação não há necessidade. A própria ciência já explica isso. Não sou eu que estou inventando, isso é bastante polêmico, que as pessoas já têm uma questão cultural, né? De chegar na academia já alongando para fazer uma musculação, por exemplo. Então não há necessidade. Então isso tem que ter a visão de um profissional para ele saber o momento certo de fazer um alongamento. Mas normalmente a gente encontra a necessidade em movimentos que você vai exigir um pouco mais da amplitude maior do seu movimento corporal. Dentre os benefícios do alongamento está até mesmo a prevenção de lesões. No passivo, né? Muito importante ter os olhos de um profissional. Tem um profissional, um personal trainer, um professor em uma academia, né, que esteja realmente orientando. Caso esteja algum colega seu fazendo junto com você, ele tem que estar sendo mesmo assim orientado por um profissional, ou então fazendo com o próprio personal trainer. Porque é justamente isso, para evitar lesão, não passar de uma amplitude maior, fazer uma força um pouco mais extrema, entendeu? No seu ângulo que você realmente consegue, no seu limite de movimento corporal. Então isso pode trazer danos, que pode acabar com o seu treinamento realmente e trazer problemas para ligamento ou estiramentos musculares. Então o alongamento ele é um tipo de treinamento, então tem que ter essa observação de um profissional. Tá vendo como é importante? O professor Nil falou que não
Não é só chegar na academia e já ir fazendo alongamento, que é um tipo de treinamento. Na musculação, por exemplo, né, Flamengo? A gente estava até comentando aqui, hoje pouco se usa na academia e o professor explicou, porque há tipos de treino que exigem e há outros tipos que não. A musculação, por exemplo, não. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma matéria no Parque das Dunas sobre corrida e antes a gente fez um aquecimento com um alongamento, então foi necessário, mas também não é todo tipo, né? Você que é do mundo do esporte, Flamengo é fitness, faz futebol, faz jiu-jitsu, é bem fitness, sabe disso, né? Você vivencia isso no mundo da academia? Vivencio demais. E como ele bem falou, é uma questão até cultural, né? Por exemplo, no jiu-jitsu, o pessoal tem muito a cultura de alongar antes, de alongar bastante antes, mas a ciência, eu já escutei falar como esse professor bem falou, como também outros professores já me falaram, que o alongamento não é tão necessário hoje em dia antes dos exercícios. Talvez algum treino específico, como ele disse, mas realmente se você vai fazer qualquer outro esporte, como até musculação também, é mais interessante que você faça um bom aquecimento. Um bom aquecimento, porque eu já escutei falar que o alongamento ele tira até certa mobilidade e até força do seu treino. Então quando você vai alongar bastante antes de alguns exercícios físicos, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu já vi muita gente usar o alongamento depois, que eu acho até mais legal e até mais, digamos assim, agradável. Porque muitas vezes você faz um treino muito pesado, aquele treino desgastante, e um alongamento ele relaxa. Tanto que tem muitos profissionais quiropráticos, que é uma especialidade da fisioterapia, que trabalham esses movimentos de alongamento quando você está sentindo aquela dor no corpo, aquela dor muscular, muitas vezes até alguma lesão, microlesões, e esses profissionais trabalham muito com esse alongamento bem mais puxado. E se torna até mais prazeroso e também mais efetivo para o seu corpo. Pois é, como o professor falou, tem que saber, não adianta já chegar e fazendo alongamento, porque aquilo ali não pode ser pro exercício, né? Tem exercícios que pedem, exercícios que não pedem. Tem exercícios que pedem de uma forma, outros de outra, então é necessário ficar sempre atento. Hoje o professor Nil não pode estar aqui conosco, mas eu prometo que ele vem uma outra vez e esclarece melhor sobre o assunto, porque nada melhor do que um profissional formado em educação física para dar mais detalhes, né, sobre essa matéria. Flamengo, agora amanhã, para quem gosta de esporte, além da rodada da Série C, também tem Sub-11. Pois é, tem o Sub-11, a final da Copa dos Campeões entre América e Flamengo, lá no Barretão, na tarde, né? Na tarde de sábado, acredito que sejam as 3 horas da tarde, mais ou menos. E os meninos vão mostrar todo o seu talento. É muito legal esse campeonato, porque incentiva a criançada, né? Essa escolinha do Flamengo também que está aqui captando novos jogadores. E o América também com a sua base, com a sua escolinha. Então a gente torce para que os meninos façam uma ótima partida e joguem bem. Muito bem. E se mantenham ativos, né, no esporte, porque o esporte é vida, é saúde, é muito bacana. Quanto antes iniciar, melhor. Desses meninos que vão jogar aí, podem sair ótimos jogadores. Por que não? Meninos com 11 anos já desenvolvendo o gosto pela competição, pelo esporte, pelo sentimento de equipe. Tudo que envolve o futebol começa muito a partir da sua idade mais jovem. Como um menino de 11 anos, ele já vai ter uma mentalidade legal se ele começar antes. Vai conviver com os companheiros, vai saber jogar em equipe, vai aperfeiçoar seu futebol. Tem os professores, tem a questão da competição, que é muito importante, gostar de competir, gostar de ganhar. Coletividade. Coletividade. Então, isso é vida. Futebol nessa idade, não só para se tornar um atleta profissional, mas sim para se tornar um grande cidadão. O esporte ensina isso, a conviver bem, a ajudar a tocar para o companheiro, a pensar até em conquistar as coisas, sentir motivação, porque é importante ter motivação de ganhar, ser competidor. Na vida a gente tem que ser competidor também. Então a gente torce para que seja um jogo maravilhoso. Eu fiquei até curioso, com vontade de ir, infelizmente não vou poder, mas eu fico feliz de ver um campo tão grande e os meninos com 11 anos já com uma ótima noção de jogo, porque é o mesmo campo o mesmo campo que jogam os profissionais.
Então isso é muito legal, os meninos de 11 anos jogando, lógico, o tempo é diferente, são 2 tempos de 20 minutos mais ou menos, que é bem reduzido, mas mostra que os meninos já vão se adaptando àquele campo grande, o vento, com a força no pé deles, que com certeza é menor, mas eles já vão sentindo a diferença de jogar contra o vento e etc. Só tem coisas boas nessa final da Sub-11. Verdade, então fica a dica para amanhã, tá? Do Flamínio, a final Sub-11. Eu me despeço aqui do Câmara Esportiva. Obrigada, Flamínio, que veio hoje, né? Em edição especial. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Um bom final de semana a todos e próxima semana estamos aí. Tem novidade, segunda. Isso. Então vamos lá, gente. Eu agradeço a companhia. Uma ótima sexta, um ótimo São João e um excelente final de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.